Olá, bom dia. Hoje é sexta-feira, 29 de outubro. A gente vai mostrar nessa edição que o TSE arquivou os pedidos de cassação da chapa Bolsonaro-Mourão por causa do envio de mensagens. Abalado por uma crise de imagem, o Facebook vai mudar de nome. E tem ainda os anúncios de metas para o meio ambiente dias antes da cúpula do clima. Só esse ano já são mais de 10 reajustes no preço da gasolina, situação parecida com o diesel. A nossa reportagem consultou um especialista para saber se existe uma perspectiva de que os aumentos parem. Parar para abastecer o carro em um posto de combustível virou um teste para os nervos do motorista. A chance de se deparar com um novo preço na bomba é grande. Todo dia é uma surpresa, desagradável, mas é uma surpresa. Antes de ontem, eu coloquei era 6,19 e hoje está 6,50. Cada dia é um aumento na bomba e a gente não sabe mais o que vai fazer, né? Tá difícil, né? Cada semana tá um preço, né? Em 2021 tem sido assim, uma rotina de seguidos aumentos nos preços dos combustíveis. Parece até notícia repetida. Essa reportagem foi veiculada pelo HIT Notícias há menos de 2 meses. Para o consumidor brasileiro economizar gasolina no momento em que o preço sobe sem parar. Só esse ano, os 9 reajustes acumulados passaram dos 50%. Os reajustes acumulados nesse ano chegam a 51%, superam a inflação e pesam no bolso do consumidor. E daquela reportagem para essa já foram mais 2 aumentos. No total, o óleo diesel contabiliza esse ano 10 elevações no preço e a gasolina outros 11 reajustes. Em 19 estados brasileiros, o preço da gasolina, inclusive, está acima dos R$ 6,00. O mais elevado é registrado no Acre, R$ 6,79. Mas São Paulo não fica muito longe, não. Nesse posto aqui no centro, o valor do litro está em R$ 6,49. Esses valores foram publicados no Diário Oficial da União e fazem parte da nova tabela de preços médios ponderados ao consumidor final, o PMPF. Mas existem locais onde o valor supera esse patamar. Essa foto é de um posto da Zona Sul do Rio de Janeiro, onde o litro da gasolina custa mais de R$ 7,00. Nesse outro, em Porto Alegre, o consumidor também encontra o litro da gasolina por R$ 7,09. Esses aumentos foram previstos pelo economista Joelson Sampaio, da Fundação Getúlio Vargas, na reportagem feita em agosto. Olhando 2021, há ainda uma tendência de manutenção de um preço alto da gasolina, ou seja, de uma pressão, né, dos preços de combustíveis até o final do ano por conta do aumento do preço da commodity e também por conta do dólar. E a previsão se confirmou. O principal motivo continua sendo a alta do dólar, já que a política de preços da Petrobras está atrelada ao mercado internacional. Era previsível, ou seja, esse aumento que nós observamos nos últimos meses do preço de combustível, ele era um aumento previsível, esperado, principalmente por conta dessa dinâmica de aumento do preço da commodity, né, no caso o petróleo, e a desvalorização do câmbio. Mas a pergunta que os motoristas fazem é: será que vai acabar? Quando? Sei lá se depende do governo nosso, governo federal, governo estadual, sei lá. Um fala que depende do outro, mas a gente até agora não tem resultado nenhum. Se fosse só o combustível, a gente daria um jeito, mas é tudo, né? É carne, é café, energia elétrica, só subindo. Eu acredito que até o final do ano a gasolina chega a R$10 o litro. Nós estamos num ciclo já onde o câmbio ele teve uma desvalorização bastante expressiva em 2021. Então, daqui para frente, nós ainda vamos observar uma certa pressão nos preços dos combustíveis, mas não como a gente observou no passado. Então, tende a arrefecer, mas ainda teremos uma pressão para os próximos meses nos combustíveis. E aí, em 2022, a gente espera que essa situação não só melhore, mas, de alguma forma, reverta para a gente conseguir ter uma inflação mais controlada na economia brasileira. Uma das soluções para amenizar o problema seria reduzir a carga de impostos, principalmente o ICMS, que é cobrado pelos estados. Só na gasolina, o tributo representa 27,7% do preço. A Câmara dos Deputados, inclusive, aprovou um projeto que estabelece um valor fixo para o ICMS. Atualmente, a cobrança é feita por uma porcentagem definida por cada estado.
mas a proposta sofreu grande resistência dos governadores e está em discussão no Senado. O ICMS é um imposto caro, né? É um imposto onde chega a alguns estados a cobrar 34% do preço da bomba, né? Ele não é aplicado ad rem, como eles falam, antes de chegar na bomba. Quer dizer, o momento de aplicação do ICMS é no preço máximo da gasolina. Mas não é só o ICMS. Nós temos outros problemas sérios. Nós temos o problema do etanol, que também subiu muito, que também vai na composição da gasolina. Nós temos o problema do biodiesel, que também subiu exageradamente e vai na composição do diesel. Enquanto não há uma solução para os preços altos, o jeito é economizar. Uma lição que os motoristas estão sendo obrigados a aprender no dia a dia. Procuro não correr, não procuro, enfim, andar sempre na marcha que mais leva o carro tranquilo. Então a gente procura gastar menos nesse sentido. Devagar, não acelerar muito e procurar ficar mais parado do que andando, esperando o passageiro no ponto ou por aplicativo, né? Se você rodar atrás de passageiro, você acaba gastando mais do que ganhando, ou empatando, aí não compensa. A economia que eu faço, a hora que eu não tenho, eu deixo o carro parado, não sai. A inflação do aluguel, IGPM, entre outros motivos, mas também por causa do aumento do diesel, ficou em 0,64% em outubro, acumulando alta de 20% nos últimos 12 meses. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu cassar o mandato do deputado estadual Fernando Francischini, do PSL do Paraná. Ele foi condenado por disseminar notícias falsas sobre as urnas eletrônicas. O parlamentar, que fica inelegível até 2026, lamentou o veredito e disse que vai tentar reverter a decisão no Supremo Tribunal Federal. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu por unanimidade arquivar 2 ações que pediam a cassação da chapa do presidente Jair Bolsonaro e do vice Hamilton Mourão. As ações de investigação eleitoral pediam a cassação da chapa de Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão por suposto abuso de poder econômico e uso indevido de meios de comunicação na campanha eleitoral de 2018. A acusação era de impulsionamento ilegal de mensagens em massa via WhatsApp e uso fraudulento de CPFs para o registro de chips de celular. Caso houvesse a cassação da chapa, Bolsonaro e Mourão ficariam inelegíveis pelos próximos 8 anos. Na mesma sessão, os ministros do TSE fixaram a tese de que o uso de aplicativos digitais de mensagens instantâneas para promover disparos em massa contendo desinformação e inverdades em prejuízo de adversários e em benefício do candidato pode configurar abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação. A tese vai balizar julgamentos futuros de ações semelhantes que envolvam o uso de redes sociais e aplicativos de mensagens. O ministro Luiz Roberto Barroso, presidente da Corte, destacou que a maioria do tribunal entendeu que ocorreram condutas ilícitas no disparo de mensagens em massa e difusão de desinformação contra adversários, mas não houve comprovação de que essas irregularidades estivessem ligadas à chapa de Bolsonaro e Mourão. O presidente Jair Bolsonaro já está na Itália. Ele vai encontrar hoje o presidente do país, Sérgio Mattarella, e amanhã e no domingo participa da reunião do G20. O Supremo Tribunal Federal decidiu ontem que a injúria pode ser equiparada ao crime de racismo. A diferença é que o racismo é aplicado quando a ofensa de cor ou raça é feita a um grupo e a injúria é para apenas uma pessoa. Agora, quem fizer isso estará sujeito a ser julgado em qualquer momento, sem direito a pagar fiança e escapar da punição. Vamos ver como é que fica o tempo nessa sexta-feira e também no final de semana em algumas capitais do país. Em São Paulo, a máxima hoje não vai passar dos 23 graus, com poucas aberturas de sol durante o dia. O final de semana na capital paulista vai ser de chuva. A máxima é de 24 graus no sábado e 22 no domingo. Em Natal, Rio Grande do Norte, a máxima hoje chega a 30 graus. No sábado e no domingo, a previsão é de chuva moderada e máxima nos 2 dias de 29 graus. Em Brasília, a sexta-feira vai ser quente, os termômetros podem chegar a 31 graus, no sábado também máxima de 31, mas por conta do aumento de nuvens tem possibilidade de chuva no domingo e aí a máxima não vai passar dos 28. A Caixa Econômica Federal paga hoje a 7ª parcela do auxílio emergencial para nascidos no mês de setembro. Os saques e transferências do dinheiro serão liberados para esse mesmo grupo a partir do dia 16 de novembro.
Também recebem hoje a sétima parcela do benefício aqueles que fazem parte do programa Bolsa Família e têm um número de identificação social NIS com o final 0. Aliás, hoje os beneficiários do Bolsa Família poderão sacar a última parcela do benefício. O programa foi encerrado após 18 anos em vigor por conta da nova medida que cria o Auxílio Brasil. Esse novo benefício vai ser regulamentado por meio de um decreto que está em fase de conclusão e deve ser publicado nos próximos dias. A gente vai para o intervalo. Na volta vamos falar de anúncios relacionados ao meio ambiente às vésperas da cúpula climática COP26. E em meio a uma crise de imagem, o Facebook muda de nome. Até já! A Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou um projeto de lei que acaba com a meia entrada para categorias em eventos culturais e esportivos do Estado. A lei segue para a sanção do governador. O projeto de lei aprovado na Alesp, de autoria do deputado Arthur Duval, do Patriotas, defende que a meia entrada em eventos artísticos, nos cinemas, teatros, entre outros, hoje reservada a apenas algumas categorias, como idosos e estudantes, deve ser válida a todas as pessoas. Mas isso na prática significa o fim do benefício, já que a meia entrada passaria automaticamente a ser o preço padrão cobrado pelas bilheterias. Segundo o deputado, autor do projeto, a lei foi um pedido do setor artístico que diz que o benefício causa um impacto econômico negativo para o setor cultural. O direito à meia entrada para categorias específicas é previsto em leis federais, como o Estatuto do Idoso, que garante o benefício a idosos com mais de 60 anos, e uma outra norma que regulamenta a meia entrada para pessoas com deficiência e estudantes. As médias móveis de mortes e de casos no Brasil estabilizaram pelo terceiro dia seguido e o número de vítimas pela Covid chega a 607 mil. Em 24 horas, o país contabilizou mais 389 mortes por Covid. O total chegou a 607.068 vítimas da doença no país. Também foram confirmados 15.268 novos casos de um dia para o outro. Desde o início da pandemia, mais de 21.781.000 diagnósticos já foram confirmados. A média de mortes pela doença no país está em 341 óbitos por dia. Ficou abaixo de 400 pelo 17º dia seguido. Com uma redução de 4% em relação a 2 semanas, a curva apresenta tendência de estabilidade. A média móvel de casos, que está em 12.014 registros diários, também parou com a tendência de queda. Com a variação de 6%, está estável pelo terceiro dia, depois de 15 dias em queda. No mapa que apresenta a variação da doença por regiões, 6 estados apresentaram alta nos óbitos pela Covid. Amapá, Bahia, Ceará, Paraná, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Já em estabilidade estão 11 unidades da federação. E 10 estados apresentaram queda nas mortes. Alagoas, Amazonas, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Piauí, Roraima e Sergipe. O grupo que controla o Facebook vai mudar de nome. Agora se chama Meta e se autodenomina uma empresa de tecnologia social. A mudança vem em meio à crise de imagem pública do Facebook. O diretor executivo do Facebook, Mark Zuckerberg, anunciou nesta quinta-feira que o nome da empresa-mãe mudará para Meta. Para refletir quem somos e o que esperamos construir, tenho o orgulho de anunciar que, a partir de hoje, nossa empresa agora se chama Meta. Nossa missão continua a mesma, ainda é reunir as pessoas. Nossos aplicativos e suas marcas não vão mudar. Somos a empresa que projeta tecnologia em torno das pessoas. A gigante das redes sociais enfrenta uma enxurrada de críticas e luta para se livrar do escândalo causado pelas revelações de uma ex-funcionária. Ela vazou estudos internos que mostram que a empresa conhecia o dano potencial que seus sites provocam. A revelação levou os legisladores americanos a voltarem a fazer pressão pela regulação da rede social. Há anos, a companhia californiana vem sendo alvo de uma polêmica atrás da outra, de sua moderação de conteúdo, especialmente no período eleitoral, a sua estratégia econômica, que muitos consideram que infringe as normas de concorrência.
A Organização Mundial da Saúde divulgou em Genebra, na Suíça, um novo plano de luta contra o coronavírus nas nações mais pobres. A agência da ONU lembrou ainda que a pandemia, que já provocou quase 5 milhões de mortes desde que surgiu na China no fim de 2019, está longe de acabar. Lançamos um novo orçamento de planejamento para o acelerador ACT, a associação das principais agências de saúde mundiais. Solicitamos a quantia de 23 bilhões e 400 milhões de dólares para cumprir nossas metas globais e fornecer as ferramentas necessárias aos países nos próximos 12 meses. Financiar totalmente o acelerador ACT é um componente essencial de estratégia, preparação e plano de resposta da OMS. Enfim, nossa meta abrangente para colocar a pandemia sob controle. A OMS afirmou que a quantia era minúscula se comparada com as perdas econômicas provocadas pela pandemia e o custo dos pacotes de recuperação. De acordo com a organização, até o momento apenas 0,4% dos testes e 0,5% das vacinas aplicadas no mundo inteiro foram administrados nos países de baixa renda. Essas nações representam 9% da população mundial. O ex-presidente argentino Maurício Macri foi ao tribunal para responder uma suspeita de espionagem de familiares dos 44 tripulantes mortos no naufrágio de um submarino militar durante seu governo. Na chegada, Macri foi cercado por apoiadores que o aplaudiram ao entrar na corte. O ex-presidente está sendo investigado em um caso por suspeita de espionagem de familiares dos 44 tripulantes mortos no naufrágio de um submarino militar em 2017 durante seu governo. Mas a audiência teve que ser suspensa porque Macri não foi liberado da obrigação de guardar segredos de Estado. Tudo isso é um show. Infelizmente é um show que usa a dor por trás dos heróis do Ara San Juan. O submarino Ara San Juan desapareceu em novembro de 2017, com 44 pessoas a bordo, enquanto patrulhava águas argentinas. A embarcação foi encontrada 1 ano depois, a uma profundidade de 900 metros, com a ajuda das marinhas de outros países. A denúncia sustenta que os parentes dos soldados mortos foram submetidos a escutas telefônicas e outras interceptações durante o ano em que tentavam descobrir o que aconteceu. Nós não somos ninguém para ser espionados, e se eles nos espionaram como muito comprovado, não é algo assumido. Que eles nos espionaram e que era ilegal está muito comprovado, mas ainda não sabemos ao certo quem foi o responsável. Após a suspensão da sessão, não foram divulgadas informações de quando a audiência será retomada. A China se comprometeu nas Nações Unidas em reduzir as emissões de gases de efeito estufa. No documento, a China se compromete a alcançar seu pico de emissões antes de 2030 e a neutralidade de carbono antes de 2060. As metas se mantêm dentro do que já havia sido antecipado pelo presidente Xi Jinping. As contribuições prevêem reduzir a intensidade de carbono, emissões de CO2 em relação ao PIB, em mais de 65% em comparação a 2005. Pequim lembrou que os países desenvolvidos devem assumir suas responsabilidades históricas e continuar liderando com clareza a redução de emissões. A nova contribuição determinada em nível nacional da China, país que emite mais de 25% dos gases do efeito estufa do mundo, era muito esperada às vésperas da COP26, que começa no domingo em Glasgow, na Escócia. A economia dos Estados Unidos sofreu uma forte desaceleração no terceiro trimestre do ano. Cresceu 2% contra 6% dos 3 meses anteriores. O número saiu na mesma semana em que o presidente Joe Biden reduziu o valor previsto para investir em gastos sociais e ambientais. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, reduziu para 1 trilhão e 750 bilhões de dólares o plano de gastos sociais e ambientais. O democrata compareceu ao Capitólio para apresentar o acordo aos líderes do partido. Na primeira tentativa de aprovação no Congresso, com um plano de 3 trilhões e meio de dólares, Biden fracassou, mesmo com a legenda do presidente tendo uma maioria estreita. Diante da situação, Biden fez uma intervenção de última hora e ofereceu aos colegas de partido o que alguns funcionários do alto escalão do governo classificaram como um acordo muito bom para ser rejeitado. Em um pronunciamento na Casa Branca, o presidente falou sobre as negociações. Today,
Tenho o prazer de anunciar que, após meses de duras negociações, acho que temos uma estrutura e um quadro econômico históricos. É um quadro que vai criar milhões de empregos, crescer a economia, investir em nossa nação e no nosso povo, transformar a crise climática em uma oportunidade de nos colocar em um caminho não só para competir, mas para vencer a competição econômica. De acordo com o presidente, os gastos vão reduzir as pressões inflacionárias sobre a economia americana, sem aumentar o déficit nos próximos 10 anos, chegando até mesmo a provocar uma redução. O projeto de lei para destinar 1 trilhão e 750 bilhões de dólares tem como foco a educação, cuidado infantil, energia limpa e serviços sociais. Após o pronunciamento, Biden embarcou em um helicóptero rumo ao aeroporto, de onde parte para as reuniões do G20 e da COP26 na Europa. Essa edição fica por aqui. 10 da manhã tem outras informações com a Patrícia Velenic e no YouTube você pode rever nossas reportagens. Tchau, bom dia e boa sexta-feira.